Então, vamos começar. Bom, tópico de hoje, né, o quinto e último dessa primeira parte, a psicanálise, a ciência do inconsciente. Como era visto o inconsciente antes de Freud, né? Vamos pegar aí alguns pensadores, alguns filósofos que falavam, não, talvez não propriamente do inconsciente ou do conceito de inconsciente, mas em algo relativo a isso que poderia ser compreendido como inconsciente, né? Primeiramente, nós temos aí Platão. É importante a gente falar de Platão, isso vai ficar mais claro um pouco mais na frente. Para Platão, existe uma correspondência entre o ser e o pensamento, né? O ser é aquilo que existe enquanto aquele que produz pensamento. Mais abaixo, produção do discurso universal, né? Realização plena da razão, revelação do ser em sua totalidade. Platão tem uma tendência a ver o todo, né? O universal, e não as partes. Para Platão, a ciência, em grego, episteme, é a revelação do ser pelo discurso. Pessoal, deixa eu só... Leandra, só autorizar aqui, certo? Leandra, vamos voltar. Então, para Platão, a ciência é a revelação do ser pelo discurso, né? O discurso filosófico, o discurso lógico. Para Platão, o grande operador dessa universalidade é o conceito, ou seja, a essência, a ideia, e não o físico, o material. A religião cristã, por muitos séculos, adotou esse modelo metafísico de platônico. É importante deixar claro que, não vou dizer que Platão inaugurou o pensamento metafísico, mas vamos dizer que ele deixou as melhores bases, as bases bem construídas da metafísica, né? Foi essa uma das grandes heranças. Então, ele adotou esse modelo metafísico platônico, a igreja herdou, né, esse modelo metafísico. Santo Agostinho e depois São Tomás de Aquino é que fizeram realmente a junção desse modelo metafísico com o cristianismo. Digamos assim, eles deram a base teórica do cristianismo. Deus é a verdade, o conceito de onde emanam todos os seres. Aí você pode dizer assim, professor, eu não estou entendendo a relação com o inconsciente. Vocês têm que entender que esse pensamento de Platão é um pensamento em que coloca que a verdade é exterior. Ela não está no homem, ela vem de uma coisa maior, grandiosa, que está fora e que a gente não tem acesso quando a gente quer. Com relação a Deus, é que a gente não tem mesmo. Nós somos produtos de Deus, nós somos produtos da vontade dele, né, da vontade de um outro. Então, é importante a gente frisar isso quando a gente fala de Platão. Espera aí que alguém falou alguma coisa, eu acho. Sim, exatamente, Moisés. Moisés colocou assim, eles adaptaram Platão ao cristianismo, sim. Santo Agostinho adaptou o pensamento platônico, né, ao cristianismo, e São Tomás de Aquino adaptou Aristóteles ao pensamento cristão, certo? E, digamos assim, eles cristianizaram, eles juntaram, eles pegaram a essência do pensamento deles e juntaram com a essência do pensamento cristão. Um pouco adiante, Descartes, né, que não é, nesse sentido, não é muito diferente de Platão. A grande diferença, né, é o pensamento como método, é o método científico moderno. Isso é muito importante, pessoal, porque Lacan vai dizer que a psicanálise não é uma ciência, vocês vão ver na frente, ela não é propriamente uma ciência,
mas ela teria sido impossível de surgir, de aparecer, se não fosse o discurso científico moderno. Né? A psicanálise surge dele, depois rompe, mas sente, é como se fosse a base. A psicanálise surge dessa base, mas ela não precisa mais ficar nela, ela conseguiu um saber, uma característica própria. Mas sem esse discurso racional moderno, teria sido impossível a psicanálise surgir. Estabelecimento de um discurso moderno, né, quando a gente fala em Descartes, relação entre subjetividade, racionalidade e conhecimento, é o que Descartes diz, existo enquanto penso, né, é o ego cogito, ergo sum, que se traduz penso logo existo, mas não é bem isso que ele diz. Seria eu penso, logo eu existo, né? Eu existo enquanto eu penso. Se eu deixo, a minha condição de existir é pensar. É um ser que se faz, que tem seu estatuto de ser no seu pensamento. Ele se funda pelo seu pensamento. O que é existir para Descartes? É estar aí, como vai dizer Heidegger, é somente estar na Terra, né, estar plantado ou estar parado? Não. A existência humana é aquela que se dá enquanto pensa, né? Por isso que é uma filosofia chamada de filosofia do sujeito, ou do eu, né? Veja aí que tem sempre um eu penso, eu existo, né? Que Descartes funda realmente é esse eu moderno aí. E isso é importantíssimo tanto para a psicologia quanto para a psicanálise mais na frente. Continuando, pensar como condição para existir, isso que eu acabei de falar, né? Ser é pensar, e pensar é ter a consciência que pensa. Isso é muito importante para a gente entender, um pouco mais na frente, essa separação do que é consciente, do que é inconsciente, e um caminho aí no meio, que até então era chamado de pré-consciente. É a gatinha aqui. Separação entre mente, ainda em Descartes, né? Separação entre mente, coisa pensante, res cogitans, e corpo, que é a res extensa, né? O corpo, a resistência, é aquilo que a gente tem contato de maneira sensível, de maneira física. É aquilo que a gente pode tocar, dividir, cortar, medir, né? A gente pode ter uma relação quantitativa com ele. E a coisa pensante é aquilo que a gente não vê, aquilo que a gente não tem como contar, a gente não tem como contar um pensamento. Ah, eu tive um pensamento. Na verdade, ele teve milhares, que a gente diz que é um, né? A gente teve um conjunto de ideias que a gente chama de pensamentos. Então, o ser humano está identificado aí mais com a res cogitans. Nós somos res cogitans e resistentes, porque nós possuímos um corpo. Mas Descartes vai dizer que a gente pende mais para a res cogitans. Sem a res cogitans, a gente não é o que a gente é, esse ser, porque os animais também possuem corpo, né? A razão é uma entidade que trabalha separada do corpo, ser metafísico. Para Descartes, a razão é uma coisa à parte. Ele vai dizer, se eu não me engano, nas meditações metafísicas, que você pode ir tirando todas as sensibilidades. Você pode ir tirando o olfato, pode ir tirando o tato, pode ir tirando a visão, mas vai sobrar uma coisa lá que existe e trabalha e funciona independentemente da sensibilidade. O que é que sobra? A razão, né? Pensamento. A coisa que pensa, né? Por isso que ele falou o ser metafísico. Mais abaixo, cartesianismo, né? Sujeito do conhecimento, sujeito da verdade. Olha, isso é importantíssimo quando a gente for falar já do estatuto, digamos assim, epistemológico da psicanálise. Esse ser, esse sujeito, melhor dizendo, que Descartes funda, né, na modernidade, é o sujeito do conhecimento, é o sujeito da verdade, é o sujeito que está preocupado
em descobrir as coisas, em fundamentar o conhecimento, né? A partir de quê? A partir de um método. E esse método é fundado a partir de quê? A partir da própria razão. A psicanálise começa um pouco a partir desse discurso, mas depois tem uma reviravolta, que é o que a gente vai ver na frente. Ele, digamos assim, ele rompe com esse sujeito do conhecimento, né? O próprio Freud já compreende que não é por aí, né? O caminho que ele está fazendo é um caminho sem volta, é outra coisa. Abaixo, as paixões e as emoções para Descartes não são negadas, né? Porém, devem ser tomadas. A psicanálise vai trazer novamente essa discussão sobre as paixões e as emoções. Freud costumava usar o termo mais afetos. O ser humano, aquilo que nós temos no inconsciente, ou são ideias, né, representação, ou afetos. E é difícil, às vezes, juntar uma coisa com a outra, né? E entre o afeto e a ideia, existe o simbólico, existe a linguagem, existe o discurso, né? A gente sabe que falar de um sentimento é uma coisa muito complicada, porque é uma emoção interna, é uma coisa que você sente. Agora, é necessário, do ponto de vista humano, do ponto de vista simbólico, a gente nomear essas coisas, a gente comunicar essas coisas, falar sobre essas coisas, porque é uma ponte necessária e possível com relação aos afetos. A gente vai ver mais na frente, por exemplo, que uma das grandes diferenças entre a histeria e a neurose obsessiva é que a histérica, ela, segundo Freud, ela, ela retém a ideia e coloca para fora o afeto. Digamos, ela recalca as ideias e aparece, inclusive na forma de sintomas histéricos, os afetos. A neurose obsessiva é o inverso. Ele recalca os afetos e coloca para fora a ideia, né, a representação. É tanto que a neurose obsessiva é justamente uma estrutura psíquica que tem como uma das características esse excesso de pensamento, excesso de manias, né, de lógica, né, excesso de explicações, de pormenorizações. Né, quando você pergunta sobre os afetos, sobre o sentimento, ele é meio impotente, ele é meio débil, ele não sabe falar sobre os afetos, ele não quer, né, ele vê os afetos como uma ameaça. E a histérica é exatamente o contrário, certo? Então, a psicanálise retoma essa questão que foi bastante forte na Idade Moderna, que para a corrente como o pensamento de Descartes, as paixões e as emoções são coisas humanas, existem, claro, né, eles não negam, mas é uma coisa que tem que estar sob controle, tem que ser domada. Né, é considerado uma fraqueza, do ponto de vista da razão, era considerado como uma fraqueza. A gente vai ver pensadores que não concordavam com essa relação, com esse tipo de comparação, como se a razão tivesse acima e as paixões abaixo, ou as paixões fossem mais importantes, a gente vai ver de tudo, né? Inclusive, um pensador como Spinoza, que vai dizer que não existe essa disputa propriamente entre razão e paixões, né? Eles que as paixões só rivalizam entre si. Existe uma força entre as paixões e existe uma força entre as ideias, né? Ele diz que só existe paixões fortes e paixões fracas e ideias fortes e ideias fracas. Só é uma questão de força, mas elas não rivalizam entre si, né? Então a gente vai ver aí uma gama de ideias e pensamentos com relação a esses temas, né? E a psicanálise retoma isso de uma maneira bastante interessante. Continuando, antes de Freud, o termo inconsciente
era usado para designar a ausência ou negação de consciência. Isso é muito importante, né? Freud espertamente, ele não, ele, ele fez o máximo para evitar essa disputa lógica com relação à ideia de inconsciente. Ele, o tempo todo ele quer apontar, ele quer dizer assim, olha, inconsciente é isso aí. Eu não vou entrar nas querelas filosóficas, né, que muitos filósofos já falaram sobre isso antes de mim, mas eu quero é apontar, eu quero dizer, olha, o inconsciente é isso que você está fazendo agora, o inconsciente é isso que você esqueceu agora, o inconsciente é onde está os sonhos, o inconsciente é o que causa essa crise histérica dessa mulher. Então, ele fez de tudo para não entrar em querelas metafísicas, não estou desfazendo da metafísica de forma nenhuma. Eu estou dizendo que Freud, espertamente, ele não quis entrar, porque ele sabia que era um terreno em que a psicanálise podia entrar e não sair mais nunca, e não produzir o que ela produziu, certo? E principalmente também porque alguns pensadores entendiam o inconsciente justamente como a negação da consciência, como se o inconsciente fosse a não razão, né? Como eu coloquei aí, o não consciente, o não sabido, o não conhecido, né? O esquecido, o não dito, ou então o alienado, como vai aparecer na filosofia de Hegel, por exemplo. Freud diz, não, o inconsciente não é isso. Por isso que Freud tem o cuidado de estruturar o inconsciente de várias maneiras. Só, ele tem um lado econômico do inconsciente, quando ele fala da libido, por exemplo. Você quer entender o inconsciente do ponto de vista econômico, é uma questão energética, né? E dá para a gente perceber. Você pode falar do inconsciente do ponto de vista estrutural, né? Que é o que a gente vai ver já já, enquanto consciente, pré-consciente e inconsciente, ou então depois quando ele muda, né? Falando sobre id, ego e superego, ou isso, eu e supra-eu, né? Que é o mais correto dizer, traduzindo as palavras que Freud usou mesmo, né? Então, a, as filosofias anteriores a Freud tinha outro entendimento do inconsciente. Vários autores tocaram nessa questão do inconsciente, né? Alguns passaram raspando naquilo que Freud compreendia. Freud, inclusive, teve influência desses pensadores, mas não chegaram nesse ponto, digamos assim, praticamente clínico do que é o inconsciente. Continuando, identificação das paixões e das emoções com a ausência de razão, ou seja, inconsciente. Então, tem um pensamento bastante comum na filosofia de que o inconsciente é como se fosse o irracional. Aquilo que não se explica, aquilo que não é passível de ser colocado numa ordem lógica, numa estrutura lógica, ou seja, o irracional, aquilo é o inconsciente. Para Freud não é, é outra coisa. No século XVIII, o termo foi vulgarizado na Alemanha, né, a partir do século XVIII, principalmente no período romântico, né, no romantismo, na literatura romântica. Ele é definido como um reservatório de imagens mentais, né, é uma fonte de paixões cujo conteúdo escapa à consciência, como se fosse um lugar, né, aí já tem uma topologia, já tem, querem identificar com um lugar onde as paixões estão, e o ser humano não tem muito acesso pela razão, pela consciência, e é uma coisa que às vezes escapa à consciência. Aí já está chegando mais próximo de uma das formas que Freud vai conceitualizar o inconsciente, certo? No século XIX, Fichte, Schelling, Nietzsche e Schopenhauer já contavam com uma visão do inconsciente oposta à do racionalismo. O racionalismo coloca o inconsciente como o não consciente, ou seja, como se fosse o irracional, mas essa corrente romântica aí, que Schopenhauer se encontrava, inclusive, já coloca de outra forma, né?
é um lugar, é uma fonte onde existe uma parte poderosa do ser humano e que o ser humano não tem controle, eu não tenho controle total sobre essa parte, né? Como eu coloquei aí, enfatizando o lado sombrio da alma humana, né? Procurando, através de suas filosofias, fazer emergir a face tenebrosa de uma psique imersa nas profundezas do ser. Então, a corrente romântica, ela vem se contrapor ao racionalismo, justamente porque o racionalismo, digamos assim, idolatrava a razão. A razão é poderosa, o ser humano tem que se identificar com a razão, tudo que presta é só aquilo que é racional. E esses pensadores aí, ao contrário, diziam, olha, existe uma coisa que a razão não só não conhece, como ela não doma. Tem um lado sombrio aí do ser humano, um lado que não é tão apreensível assim, não é tão compreensível assim, né? Eles já estavam dando aí algumas pistas que Freud depois pegou e levou em consideração, certo? O inconsciente freudiano, né? Inconsciente em alemão, né? O termo aí unbewusst, unbewusst, né? Essa frase de Lacan, que eu gosto bastante, né, que ele fala, penso onde não sou, logo sou onde não penso, o que ele está fazendo aí? Ele está subvertendo o conceito de pensar de Descartes. Lacan, na verdade, aí está só traduzindo Freud, né, como, na verdade, o que ele disse que toda a obra dele é uma leitura e releitura de Freud. Ele diz assim, Lacan dizia, penso, logo existo. E Lacan diz, Freud chegou à seguinte conclusão, penso onde não sou. Quando você pensa, quando você está calculando, raciocinando, aquele não é você. Logo, sou onde não penso. Onde é que eu não penso? No inconsciente. Aquele é que é você. Aquilo, a sua marca, a sua essência é em um lugar onde você não tem controle. É no seu inconsciente. É interessante isso, né? Eu gosto bastante dessa formulação, digamos assim. O inconsciente freudiano não é um estado mental, tem essa questão também, né? Estados inconscientes da mente, não, por exemplo, o sonambulismo, por exemplo, a, o, o sono, né? Em sono profundo, no momento que você está sonhando, ou então a própria hipnose, né? Eles não é isso, não é propriamente isso. Não foi à toa que Freud começou pela hipnose, aquilo fez dar uma ideia do inconsciente, mas não foi à toa que ele ficou naquilo, ele não ficou somente fazendo uso da hipnose, né? Então, esse inconsciente freudiano não é um estado mental, tipo dormindo, acordado, consciente e inconsciente, não é isso. O inconsciente seria um lugar desconhecido pela própria consciência, como Lacan diz, uma outra cena. Essa coisa do lugar é bastante interessante, né? Porque uma das visões que o Freud tem do inconsciente é justamente essa visão topológica. Quando a gente fala em topológica, a gente está falando de lugar, de espaço, né? Ele vai fazer também uma descrição topológica do inconsciente. Ele faz uma descrição econômica, né? Questão energética, de troca de energia, e ele tem uma visão também topológica do inconsciente. É um outro lugar, né? É um outro lugar que possui leis próprias, né? Possui uma lógica própria, principalmente Lacan, que vai colocar dessa forma, né? Ele vai dizer que o inconsciente, ele não é uma coisa solta, né? Como Freud chegou a dizer até um certo momento, não são ideias soltas, não são afetos
soltos, existe uma lógica funcionando ali, né? Que é a lógica da linguagem, que ele vai dizer depois. No inconsciente não há contradições, né? Isso aí, tem que lembrar que a gente está falando de Freud ainda. Quem vê contradições é a consciência, quem vê inconsistências é a consciência, porque a consciência funciona com uma lógica, que é aquilo que a gente chama propriamente de lógica, né? Pensamento organizado, pensamento lógico. E no pensamento lógico não pode ter contradições. Quando a gente fala em lógica, a gente fala muito sobre algo que está ligado a outro. No inconsciente, nesse momento, Freud pensava o inconsciente no lugar em que as coisas estão soltas, né, diferentemente de Lacan. Então, se as coisas estão soltas, elas podem se combinar ao acaso, logo não tem contradição. A gente vê isso no sonho, né? Você está andando na rua e de repente começa a voar. Digo, mas eu não tenho asa. Por que eu estou voando? Para que eu estou voando? Então, assim, aquilo que na nossa vida consciente parece ser estranho e contraditório, no inconsciente é puramente normal. O que pode ser estranho, conflitante, ilógico e impossível para a consciência, pode ser perfeitamente conciliável e normal para o inconsciente. O sonho, isso é o que eu acabei de falar. O inconsciente é atemporal, porém não é caótico, possui lógica própria, certo? Que é essa lógica própria, digamos assim, essa linguagem, só que Freud não usou esse termo, que o próprio Freud tentou compreender, né, em boa parte da sua formulação sobre a psicanálise, sobre o inconsciente, né? Que ele é atemporal, eu acho que isso é fácil de perceber, né? Você pode, no sonho hoje, de repente, do nada, sonhar com uma pessoa que você nem sequer ouviu mais falar há 30 anos atrás. Por que essa pessoa apareceu no meu sonho? Porque para o sonho não existe essa temporalidade como a gente tem na consciência. E a noção de uma coisa caótica que a gente tem, Freud depois vai dizer que é, na verdade, o eu, é a consciência que faz isso com as ideias do sonho, para que ele se torne mais ou menos suportável quando você acorda, para você lembrar. Mas em si, né, o sonho não é puramente caótico, né? Ele não está Professor, desligado a nada. oi, tá me ouvindo? Foi. Sim. Eu estava pensando, então, o consciente e o inconsciente, eles acontecem e são de forma simultânea, enquanto, como disse na frase, né, enquanto está pensando, deixa de ser, quando é. Uhum. Ou, tipo, você está pensando e tem o inconsciente por trás, ou, sei lá, Uhum. Sim. Talvez o que você queira dizer é o seguinte: nesse momento agora, que obviamente eu estou pensando, eu estou analisando alguma coisa, o inconsciente está funcionando lá atrás? Sim. É essa então, grande, é essa eles grande descoberta acontecem que Freud, simultaneamente. e isso simultaneamente. E Então, aí eu é que estou está, vendo no inconsciente e no consciente é só pensamento. no inconsciente, Quer dizer, no consciente. sim. Na consciência, sim, é pensamento, é representação. O inconsciente, é interessante que eu não sei se é Lacan que fala, que ele diz assim: na consciência você pensa, mas no fundo, você é um ser pensado. Você, na verdade, é um produto, você é uma consequência de algo pensado, que está em você, que está por trás. Esse por trás é o inconsciente. Aí você poderia questionar assim: e onde é que fica a nossa noção de liberdade? Eu não sei. Ela se torna meio relativa, né? Porque Freud sempre foi taxativo em dizer que não existe essa liberdade plena, completa, e Freud é determinista mesmo.
Só que qual tipo de determinismo? O determinismo do inconsciente. Você é o que o seu inconsciente, na verdade, é. E Então, o inconsciente não se nós altera. somos falados. Hã? O inconsciente não se altera. Se altera. Se altera? Se altera. O conteúdo dele é sempre enriquecido o tempo inteiro. Ah, compreendi. Porque nós temos uma relação. Isso você vai ver mais na frente quando a gente falar de Lacan. A gente tem uma relação também pelo inconsciente através do simbólico. Então, tem ideias, palavras, que ele é introduzido pelo inconsciente através do simbólico. Só que o simbólico é uma coisa, né? É isso que eu estou dizendo. Lacan tem uma conceituação do inconsciente um pouco diferente de Freud. Ele parte de Freud, mas ele faz algumas modificações. O inconsciente, diferentemente de Freud, que ela é aquela coisa que está nas profundezas, né? Bem romântica mesmo, está nas profundezas da alma, está lá dentro do ser humano, está uma coisa bem, digamos assim, dentro do fundo da alma. Lacan vai dizer, não, é uma coisa que tem dois lados. Um lado que está aparecendo o tempo todo e um lado que está meio escondido. E a melhor representação que ele vai fazer, eu vou mostrar para vocês, é a banda de Moebius. A banda de Moebius é uma coisa que você vai caminhando e uma hora você não sabe se você está dentro ou está fora. É o que está dentro está fora e o que está fora está dentro. Só dá para explicar mostrando. Ele pegou uma fita, né? Você pega uma fita, deixa eu ver de quê? Sei lá, de papel. Se você pegar as duas pontas da fita e colar, fechou. O que está dentro, o que está fora, está fora. Existe o dentro, existe o fora. Existe uma delimitação. Mas se você pegar essa fita e girar ela e colar as pontas, não existe dentro e fora. Faça essa experiência. Se chama banda de Moebius. Aí você começa a caminhar por um lado da fita, daqui a pouco você está para o lado de fora. Você caminha um pouquinho, você está para o lado de dentro, e fica nessa. O que está dentro está fora, o que está fora está dentro. O inconsciente é isso aí. A gente começa a falar, de repente a gente dá um tropeço. Eita, era para eu ter falado Maria, falei Joana. Por quê? De onde vem essa Joana? Isso é inconsciente. Ó. Você estava dentro, daqui a pouco você está fora. Você está aqui falando uma coisa tal, e de repente dá um branco na sua cabeça. Ou então você pega uma prova para fazer, que você estudou, e de repente dá um branco total. Como é que pode dar um branco se eu passei o fim de semana todinho estudando essa desgraça? Até a hora que eu entrei na sala, eu sabia tudinho de cor, o nome de tudo, todas as fórmulas e tal, mas na hora que eu peguei a prova, me deu um branco. O que é isso? Explica isso. Isso é impossível de controlar, a questão do inconsciente, porque acho que foi na última reunião que você falou sobre a questão da hipnose. A hipnose Sim. seria mexer com o inconsciente, né? Ou com o consciente. Você falou certo. A hipnose você mexe com o consciente, mas não com o inconsciente. Sim. Hipnose nada mais é do que botar alguém para dormir acordada. Só que ela não fica nem totalmente acordada e nem totalmente dormindo. Por isso que é uma técnica. Você pode dar um remédio e a pessoa cair de sono. Mas é uma Então, técnica. o consciente pode ser controlado, mas não inconsciente. Isso. Eu acho que a palavra controle, ela é bem científica. Quando a gente fala o tempo todo de controle, é você ver como o nosso lado de pensamento moderno fala mais alto, né? O que a ciência quer? No fundo, sempre. Controle, previsibilidade. Para quê? Para controlar. Né? Isso, do ponto de vista prático da nossa vida, não é tão ruim assim. Por exemplo, agora, será muito bom que nós tenhamos controle sobre o Covid. Eu ia falar Zika vírus, não sei porque. Eu ia falando Zika vírus, só que na verdade é o
Covid, né? Não é bom, não, a gente criar uma coisa, ter controle sobre isso aí. É ótimo, Sim, maravilhoso. É uma questão de sobrevivência da humanidade. Mas a psicanálise é aquele saber que percebe que o homem não vai estar sob controle sobre ele mesmo o tempo inteiro, mas não vai mesmo, nem querendo. E quando você mais quer, menos você vai conseguir ter controle sobre você. O que a psicanálise pode, digamos assim, através de um processo analítico, fazer você compreender é que viver bem é viver com isso. É aceitar suas limitações, aceitar que você pode querer tudo, mas no fundo, você só deseja uma coisa. Você não ficar angustiado com qualquer coisa, você não deixar certas coisas da vida lhe abater como lhe deixava antes. Eu diria que o ganho que a psicanálise traz, né, é muito importante, um ganho de vida muito, muito importante. Não sentir angústia o tempo inteiro já é uma coisa maravilhosa. E a angústia tem várias faces, né? A síndrome de pânico é angústia. Nervosismo em determinadas situações é angústia. Não conseguir dormir de noite é angústia. Então, assim, conviver com isso não é fácil, não é agradável, não é nada bom. Então, saber domar isso com o tempo, mas não através puramente da razão, do cálculo, da lógica, é, é uma coisa importante, é uma coisa muito boa, né? Mas, assim, não se trata de uma compreensão. Olha, é o seguinte, consciência é isso, inconsciente é isso. Entendeu? Entendeu. Então, controle o inconsciente agora. Não vai. É assim. É falando. Bote anos e anos e anos aí falando, 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 e algo vai sendo, digamos assim, deixado e algo vai sendo construído na sua existência. A psicanálise é uma experiência de existência, certo? Que tem ganhos. Nenhum psicanalista pode prometer nada a um paciente, mas que uma análise bem feita, bem conduzida, traz ganhos reais para a sua vida, isso aí eu não tenho dúvida, certo? Beleza? beleza, entendi. Vamos voltar aqui. Alguém mais quer perguntar alguma coisa até aí? Já que nós paramos um pouco. Não? Então vamos lá. Continuando, Freud formula várias vezes a sua compreensão sobre o inconsciente, né? É um projeto chamado de metapsicologia, é o projeto metapsicológico. Como eu já disse de outra vez, Freud não tem o menor problema em reconhecer em várias obras que ele se enganou, que não era bem assim, né? Eu já disse que a obra freudiana é um work in progress, ou seja, é um trabalho em construção o tempo todo, e eu diria que até hoje é assim, né? Então ele não tem problema em dizer, olha, eu pensava a respeito disso, isso, tal, tal, mas eu já atendi algumas pessoas, e a experiência me trouxe mais luz sobre esse ponto, e ele vai construindo a teoria psicanalítica dessa forma. Então, você vai pegar na obra de Freud várias reformulações sobre o conceito do inconsciente, né? E a esse projeto a gente dá o nome de metapsicologia. Como eu falei, como eu adiantei há pouco, né, existe o inconsciente. Nesse projeto metapsicológico, é justamente no que ele vai tratar o ponto de vista com relação ao inconsciente, do ponto de vista descritivo, né, como eu disse, topográfico, enquanto um sistema, enquanto uma coisa que está ligado à outra, um funcionamento sistemático, ponto de vista dinâmico, né, eu tinha falado isso, enquanto conflito de forças, né, cada coisa está no seu lugar.
o id, o eu e o supra-eu. Mas o que acontece entre eles? Será que existe um embate? Será que existe uma troca de força? Será que um está contra o outro, um está a favor do outro? É esse ponto de vista aí dinâmico. E existe também, como eu já tinha falado, o ponto de vista econômico, né, que é o ponto de vista energético. É o ponto onde ele vai tratar da sua teoria da libido, né? Como é que circula essa energia vital no ser humano? Ele parte do inconsciente, vai para a consciência, alguma coisa da consciência vai para o inconsciente, como é essa troca energética, né? Isso é bastante interessante. E aí nós chegamos nesse projeto metapsicológico na primeira, ficou conhecido como primeira tópica. Essa primeira tópica aparece, assim, de forma mais bem elaborada, pela primeira vez no texto Interpretações dos Sonhos, né, em 1900. Segundo essa tópica, a mente é um complexo formado por sistemas ou instâncias. A gente vai encontrar esses dois termos, né, traduzidos, sistemas ou instâncias. E ele dá o nome de aparelho psíquico. É o funcionamento de um aparelho. A gente sabe que aparelho é aquilo que é formado por partes, como o aparelho digestivo. O aparelho digestivo tem órgãos que estão interligados, cada um tem funções diferentes, mas estão interligados entre si, né? Veja que aí tem uma influência médica, científica, muito forte ainda em Freud, né? Veja a data aí. Então, ele ainda está nesse pensamento mais científico, mais cartesiano, mais sistemático, mais positivista, né? Mais darwiniano. Então, assim, ele ainda não está percebendo que a psicanálise vai para outro caminho. Então, ele ainda faz bastante uso do que ele tinha a dispor, né, que é o pensamento, digamos assim, cartesiano. Cada instância tem características próprias de funcionamento. O inconsciente é uma dessas instâncias da mente. Então, para Freud, quando ele fala em mente, ele está falando, não é uma coisa. Quando Descartes fala a razão, o eu penso, ele está falando de uma coisa só. Essa coisa só, universal, que Platão já tinha colocado lá. É um todo. E aí Freud separa, ele diz, não, a gente está falando de um aparelho, a gente está falando de uma coisa que é subdividida. E o inconsciente é uma das partes desse aparelho. Então, quando eu penso uma coisa, e eu sou afetado pelo meu pensamento, ou eu me deixo afetar pelo pensamento de alguém, né, que eu escuto, ou eu leio, esse funcionamento, ele não é direto, não é entra e sai e entra. Ele faz parte de um processo aí que tem partes. Então, ele faz essa divisão. Consciência, percepção, é uma das partes do aparelho psíquico, né? No qual tem conteúdos superficiais advindo do mundo externo e mundo interno, captados pela percepção sentido. Isso responde um pouco à questão de Raíssa, que ela colocou, que o inconsciente é o tempo todo afetado pelo mundo externo, sim. Inclusive, o próprio Freud vai dizer que quando a gente está dormindo, o único sentido que não desliga, isso já foi provado depois pela neurologia, o único sentido que não se desliga totalmente é a audição. Isso aí, eu diria que é uma herança filogenética, né, é uma herança animal mesmo, né? Eu acho que o homem pré-histórico, ou até anterior ao pré-histórico, ele precisava dormir, mas que sua audição ficar de alguma maneira atenta para possíveis ameaças, né? Chega um animal, um inimigo, então, quando ele faz barulho, ele tem que despertar rapidinho para ele dar tempo de fugir. Porque se o animal ataca ele e ele ainda for acordar,
já era, né? E às vezes, infelizmente, não dava tempo. Então, eu acho que isso, através da evolução, se manteve, e mesmo a gente ter chegado a esse grau de evolução, mas isso permaneceu. A audição é um dos sentidos que, mesmo dormindo, ele continua meio conectado com o mundo externo, certo? Eu já, quando eu era adolescente, eu já fiz essa experiência uma vez com meu irmão, ele estava dormindo, sono profundo, e eu comecei a falar umas coisas no ouvido dele. E no outro dia eu perguntei com que ele estava sonhando, aí ele disse, não, eu não lembro, eu não lembro. Eu disse, você sonhou com isso, sonhou com aquilo? Ele disse, eu sonhei, como é que você sabe? Eu disse, não, porque eu falei umas coisas do seu ouvido, mas não era nada demais, eu não falei coisa absurda, nem coisa maldosa, não. E foi uma experiência só, né? Mas tem outros exemplos também, por exemplo, já aconteceu comigo de eu estar dormindo e eu ouvi o telefone tocar, e de repente eu começar a sonhar com o telefone, e é um telefone que eu atendo e ele nunca para de tocar. O que é isso? É essa parte da sensibilidade, né, do mundo exterior que não se desliga totalmente. Então, esse é um das instâncias que Freud colocou, né, a consciência-percepção. Os animais têm percepção, mas não têm consciência da percepção. É uma coisa única, né? Ele percebe e reage ao mesmo tempo. A gente não, às vezes a gente percebe e depois tem uma reação, a não ser que seja motora, aí não tem. Beleza? E ele colocava essa sigla aí, né? PCPT. Pré-consciência, lugar, né, entre aspas, onde alguns desses conteúdos superficiais podem ganhar consciência através de um ato de atenção. É importante a gente lembrar, lá de novo na consciência e percepção, que os conteúdos são advindos do mundo externo, como a própria percepção, né, o que eu estou vendo, o que eu estou ouvindo, e do mundo interno. Por quê? Por que desse mundo interno? Ora, porque a gente tem sentimentos internos, a gente pode ter uma dor interna, né? A gente pode ter uma dor de estômago, a gente pode ter uma dor, sei lá, no intestino. Então, são percepções internas. E também existem coisas que a gente sente no corpo, mas a gente não consegue definir exatamente onde. A angústia é um desses sentimentos. Né? A angústia, sei lá, um sentimento de desilusão, dói dentro, agora você não sabe onde. Isso pode parecer romântico, pode parecer bonito, mas dói na alma mesmo. Dói num lugar onde a gente não sabe onde é, mas é uma percepção interna, certo? Então, aí a pré-consciência, esses conteúdos são superficiais. É uma coisa que Freud diz que eles podem ganhar consciência. Depende de alguma coisa do mundo externo que vá fazer uma ligação com ele. O exemplo que eu gosto de dar nesse sentido aí é aquela coisa que a gente tem, que a gente diz assim, tá na ponta da língua. A gente sabe que sabe, mas a gente não está lembrado do nome da coisa. É uma experiência interessante. Eu estou querendo lembrar de uma coisa que eu sei, eu tô com a figura da pessoa na minha cabeça aqui, tudo, eu só não estou lembrando do nome. Você está com a percepção interna, mas está faltando ligar alguma coisa. Né? Esse é um exemplo do que seria, nesse sentido aí, a pré-consciência. Está faltando alguma coisa, um ato de atenção para ligar uma coisa na outra e ele poder sair desse lugar onde ele está aí, que é na pré-consciência. Não está inconsciente, certo? Não está inconsciente, porque no inconsciente você não tem essa noção de que você lembra, de que você sabe. Você está com esse sentimento, essa impressão, é porque já não está mais no inconsciente. Mas está faltando, ele está preso, ele está agarrado com alguma coisa lá, está faltando se ligar a alguma coisa
externo. Aí, quando acontece isso comigo, né, eu deixo para lá, digo, olha, não estou conseguindo lembrar mesmo, deixo para lá. Aí, de repente, do nada, acontece uma coisa, digo, lembrei, era o estímulo externo, né, o ato de atenção, que faltava para eu ligar uma coisa na outra. Mas não está no inconsciente, certo? E, finalmente, o inconsciente, né, constituído de elementos recalcados, ideias ou afetos, né, como eu já falei, que são impedidos de chegarem à pré-consciência e à consciência apenas por um ato de atenção. Professor, esse material ele é recalcado, são elementos recalcados, mas ele foi recalcado quando? Aí que tá, a gente vai ver mais na frente. E, além de serem recalcados, quando, como? Que mecanismo é esse que recalca essas ideias e afetos? É aí a parte, né, aqui voltando um pouco, desse conflito de força, é essa parte do dinamismo, né, é o ponto de vista dinâmico que explica essa briga aí de forças de uma coisa que quer tomar consciência e ou não deve ou não pode. E esse material inconsciente, né, como Lacan diz, ele não aparece, mas ele incomoda. Então, como é que esse material inconsciente, às vezes, quer ganhar consciência, força para ganhar consciência, e o que acontece quando ele não consegue? Aí tem uma série de produções do inconsciente, e tem uma série, e um deles chama sintoma. E esse material inconsciente, né, no neurótico, obviamente, ele vai tomar consciência, mais cedo ou mais tarde ele vai aparecer. O processo analítico é uma dessas experiências que te permite que esse material ganhe consciência de uma maneira mais assim, entre aspas, amena, né? Mais ou menos vou lhe mostrando um caminho para isso se tornar consciente sem incomodar tanto, mas incomoda, não tem jeito, né? Tem uma fase da análise que só entra numa ebulição, só que uma pessoa sem análise, isso poderia ser pior, ela poderia ter crises de angústia e outros problemas na vida muito mais graves do que quem está em análise tentando construir essa ponte aí, do material inconsciente para a consciência. Que mais que eu ia falar sobre isso, né? Sobre esse inconsciente aí na primeira tópica. Ah, outra coisa. Ideias e afetos que são impedidos de chegar à pré-consciência e à consciência apenas por um ato de atenção. Lacan chama atenção dizendo que existe uma insistência, né, do inconsciente para que essa coisa apareça, e, na verdade, a marca do inconsciente, né, que é um pouco diferente de Freud, é justamente o tropeço. Você tem que ter consciência de que o inconsciente aparece, né, digamos assim, quando você está mais solto, quando você não está muito vigiando os seus pensamentos ou vigiando o seu comportamento. É quando você realmente está mais livre, digamos assim. Por isso que ele diz, eu sou onde não penso. Aí dá um tropeço. O que é o tropeço? É um ato falho, o ato falho pode ser uma troca de palavras, um esquecimento, né? Existem várias produções do inconsciente, no sonho, uma coisa que aparece no sonho. Então, é esse tropeço aí, é esse momento em que a consciência, o eu, não está vigiando esse material recalcado que quer ganhar consciência, mas não pode ou não deve. E aí alguém pode perguntar, professor, por que esse material recalcado não pode ou não deve? Porque o eu vê isso como ameaça. É o que a gente vai ver agora. Esse material inconsciente, para o eu, ele é ameaçador, é um conteúdo ameaçador, certo? Por quê? A gente vai ver também. Então, essa primeira tópica aqui, né, isso aqui foi tirado de um livro de Freud.
funciona mais ou menos dessa forma aqui. Aqui é o polo sensorial, né? Consciência, percepção. Nós percebemos coisa o tempo inteiro. E existe os traços minêmicos, que é o que fica no inconsciente. Nós percebemos coisas o tempo inteiro, mesmo coisas que a gente não se dê conta que estão percebendo, mas o inconsciente percebe, ele vai ficando lá. E existe o polo motor, né, que é aquele que eu falei, que é aquele que não depende de você pensar ou não, né, o corpo é quem reage. Existe a pré-consciência e existe o, o, o inconsciente propriamente dito. Então, entra aqui, isso aqui faz esse caminho, né, e aí ele pode ganhar consciência ou não, ele fica aqui, no inconsciente. E aí ele pode ganhar consciência ou não. Veja que a consciência está aqui, ó. Ele entra de alguma forma, e aí ele pode sair ou não, certo? Ele pode sair de forma motora, como no caso de uma crise histérica, ou ele pode sair na forma de ideia. Ou ele sai na forma de afeto, ou ele sai na forma de uma ideia, por exemplo, uma ideia estranha, certo? O ideal é que um pudesse sempre ser ligado ao outro e sair de uma maneira tranquila, mas isso não existe, né? Senão o neurótico não seria neurótico. Tudo bem até aí? Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo aqui. Beleza? Bom, aí a partir de 1920, né, principalmente, deixa eu ver, alguém escreveu alguma coisa aqui. Certo, só uma confirmação aqui. Aí, a partir de 1920, numa obra chamada Além do Princípio de Prazer, Freud reformula isso. Ele, na verdade, já vem acrescentando essa visão diferenciada já há algumas obras anteriores, mas a partir daí ele começa a ver esse projeto metapsicológico de uma forma diferente, certo? Principalmente também a partir de uma outra obra chamada O Eu e o Id. Tem várias traduções, o Eu e o Isso, o Ego e o Id, mas a última que eu li, né, que foi direto do alemão, já está com esse nome aí, o Eu e o Id. E aí ele propõe, né, essa segunda tópica, já uma outra topografia mental, né, uma teoria mais estrutural, que ele vai chamar de teoria das pulsões. O conceito de pulsão, ele é muito importante, né, do alemão Trieb. Ele é importantíssimo. Você não consegue entender a psicanálise mesmo, não consegue se estruturar se você não entende o conceito de pulsão. A gente vai falar disso em outro momento. Só o conceito de pulsão dá vários e vários encontros para a gente falar dele. Eu estou reunindo um material interessante sobre ele, mas ele vai por outro caminho agora. Ele diz, olha, existe uma coisa no ser humano que o ser humano não é instintivo, ele não é biológico, o ser humano não é igual aos animais, puramente instintivo. Mas também o ser humano não é totalmente racional, não é a nossa consciência, não é a nossa razão que manda, digamos assim, em toda a nossa vida. Então, não é uma coisa extremamente irracional ou fora da questão da razão, que é o instinto, ou seja, a natureza manda você fazer, e também não a gente não tem essa completude, essa superioridade com relação a nós mesmos, que é essa noção de razão. Não é nenhuma coisa nem outra. Existe algo que está entre os dois, que é a pulsão. Que isso é o que caracteriza o ser humano. É uma coisa que te empurra a fazer.
e você pode compreender, é possível compreender, porque se não fosse possível compreender, seria biológico, seria o instinto. O instinto não se tem o que dizer sobre o instinto, o animal faz porque tem que fazer, porque é a sua natureza. Nós não temos mais essa natureza. Nós temos uma falsa natureza, nós temos uma natureza artificial. Que natureza artificial é essa? Aquela em que nós mesmos construímos. Só que a gente acha que essa natureza construída é tudo pensada, é tudo racionalizada, é tudo calculada. Ele diz, não é. Tem umas coisas lá mais profundas no ser humano que te empurra a fazer, te empurra a querer, né? E aí, o que é isso? É a pulsão, né? Então, Lacan vai dizer que o ser humano percorre um caminho da pulsão. O caminho é, digamos assim, por onde tem que passar em cada pessoa é o mesmo, ele é circular. Agora, como se passa em cada pessoa é que é único. Certo? Mais na frente a gente vai compreender isso. Mas eu posso dar um exemplo aqui. Toda criança, digamos assim, tem que passar pela fase oral. Aquela fase, quando a gente é muito pequenininho, que a gente tem um prazer extremo em colocar as coisas na boca. Isso é meio biológico, porque é como se a natureza dissesse, olha, a primeira coisa que você tem que fazer para você existir é comer. A sua sobrevivência depende daquilo que você bota para dentro. A introjeção. Então, é por isso que ninguém ensinou um bebezinho a mamar. Basta a mãe encostar, ele sabe onde é que ele tem que colocar a boca e ele sabe que tem que sugar. O que é pulsional nisso? É uma fixação ou não nessa fase oral. E aí, a gente pode dizer assim, por que algumas pessoas, quando adultas, têm uma predileção maior em beijar ou não? Ou uma pessoa que gosta de beber, por exemplo, será que não tem a ver com uma fixação de uma pulsão oral? Pode. Então, esse caminho, né, essa história da pulsão, das fixações nas pulsões, é única, é da vida de cada sujeito, né? Isso explica muita coisa. Bom, isso só um exemplo, né? Essa questão da fixação do beijar, do comer, principalmente, né? Será que uma pessoa que tem um problema sério de obesidade, porque não consegue parar de comer, pode ter a ver com uma pulsão oral? Claro que tem a ver. Tanto a questão do comer, quanto botar para fora, que é o caso da anorexia, por exemplo, né? A anorexia, aliás, é mais a bulimia, né? A anorexia é outra questão. A bulimia, né, tem uma coisa na compulsão em comer, mas igualmente tem uma compulsão em botar para fora. Né? Tem alguma coisa a ver do pulsional, é o pulsional que explica isso? Agora, o que não dá é para a gente dizer, isso é uma questão pulsional e acabou. Não, quem tem que falar é o paciente. Quem tem que falar é o sujeito. Quem tem que construir esse caminho simbólico e contar como foi sua vida, olha, aconteceu isso na minha infância, tal. E aí, digamos assim, simbolizar essa pulsão, né, nomear essa pulsão, quem tem que fazer é o próprio sujeito, certo? Não é o médico, não é o psicanalista, não é nenhum profissional. Beleza? Eu estou dizendo isso porque já existiu, né, uma corrente, aliás, existe ainda, uma corrente da psicanálise, e por incrível que pareça, veio da própria filha do Freud, que ela entendia que tinha que existir na criança uma pedagogia das pulsões, né? A criança tinha que aprender a domar a pulsão para que no futuro ela não tivesse problemas neuróticos, né? Então, vamos cuidar da fase oral, vai fazer tudo certinho, vamos cuidar depois da fase anal, vai fazer assim, assim, vamos cuidar da fase genital, pura bobagem,
certo? Isso aí é nada mais, nada menos do que essa coisa norte-americana, né, de querer transformar tudo em produto, tudo em uma tendência a domar o ser humano. O inconsciente é indomável, certo? Não tem para onde ir. Quando você tenta segurar ele daqui, ele aparece em outro lugar, não tem para onde correr. Quando você trata de um sintoma, aparece outro. A diferença é que, se você tiver em análise, o efeito do outro sintoma pode ser bem menor e bem menos prejudicial para você. Aliás, pode ser até bom para você, né? Vamos dizer que você tem uma compulsão gigantesca em fumar. E aí você entra no processo de análise e tal, você nem foi até por causa disso. De repente você parou de fumar e começou a escrever. Escrever compulsivamente também, claro, né? O que é melhor para a saúde, é fumar ou escrever? Então, tem essas questões. O sintoma, ele não some no ser humano, ele é estrutural. Agora, ele pode mudar de forma, certo? Continuando, a mente seria constituída por 3 sistemas, né? Então, aí Freud substitui aquela questão do inconsciente, pré-consciente e consciência pelos sistemas do eu, o isso e o supra-eu. É interessante porque as obras de Freud chegaram ao Brasil, né, em sua grande maioria, traduzidos a partir das obras inglesas. Então, na tradução inglesa, ou seja, do alemão para o inglês, eles fizeram lá uma escolha, entre aspas, né, em usar o termo que Freud usava em alemão, ich. O ich nada mais é do que eu. O eu, eles traduziram por um termo em latim. Aliás, por 3 termos em latim, né? O ego é o eu, o id é o isso. O id eu até compreendo, porque eles poderiam até ter usado o it, porque eles têm uma partícula neutra para dizer isso. Isso, um objeto que não é nem masculino nem feminino. Né? É um objeto. Eu não posso dizer que essa garrafa é masculina ou feminina. Então eu digo isso. É coisa. A coisa. Mas no inglês eles têm essa partícula, né? Que é it. Mas eles preferiram, já que ia colocar os dois em latim, usar um termo em latim também. E isso em latim, né, é id. E existe o supra-eu, que aí foi um termo que mais a tradução prejudicou, né, que foi traduzido como superego. Se o eu é ego, se o ego é eu, o superego é um supereu. E aí fez com que muitas pessoas compreendessem erradamente que um supereu ou um superego é um ego poderoso, sendo que não tem nada a ver com isso. Porque a questão é topológica, é lugar. O superego é chamado de super porque está acima. Então, a tradução certa, o termo que Freud usava era Uberich, que está acima do eu. Né? Então, a tradução que a literatura brasileira está tentando colocar aí para apagar esse passado de mal compreensão é supra-eu, aquilo simplesmente que está acima do eu. E não está acima porque é melhor ou mais poderoso, é por uma questão topográfica mesmo. Se eu coloco um livro em cima do outro, não quer dizer que o que está em cima, o livro que está em cima é melhor do que o que está embaixo, é uma questão de posição, né? Mas existe outras explicações aí, também, sobre a posição do eu, porque ele vem depois do eu e vem a partir do eu. O eu vem a partir do id, ele é uma formação do id, e o supra-eu é uma formação que vem a partir do eu, é uma modificação do eu. Né? Então, ele só poderia estar acima, porque ele vem depois. Né? É uma questão topológica, mas é uma questão temporal também. Na vida do sujeito, o supra-eu é formado a partir do eu.
também com características próprias, né? Cada um tem suas características de funcionamento que cria uma dinâmica mental. E aí o ser humano é um bicho na natureza meio azarado, porque tudo no ser humano é complicado. Então, até a nossa formação mental, a nossa dinâmica mental, ela é bastante complexa, né? Existe uma formação aí, existe algo que acontece do mundo externo que causa uma modificação no id e vai gerar um eu. E depois vem outras influências do mundo externo sobre o eu, e ele tem que tentar se proteger, e aí ele cria o supra-eu, né? E aí, a vida, digamos assim, estruturada, a vida adulta, é quando essas três instâncias estão estruturadas, mas se relacionando entre si. E é um relacionamento que não é pacífico, né? O Freud diz que o ego é um senhor, um ser que não é senhor em sua própria casa. Ele tem uma cobrança de baixo do id, tem cobranças de cima do supra-eu, que fica, digamos assim, pressionando ele, né? E é interessante a gente falar assim de eu, supra-eu, que parece que essa coisa está fora, né? Mas está dentro da gente. Isso aqui é o mais interessante. Bom, aí esse desenho aqui mostra para vocês como ele tinha colocado antes, né? O inconsciente estaria aqui. Esse desenho é um desenho clássico, né? Que quando querem representar inconscientes, diz assim, olha, a consciência nada mais é do que a ponta do iceberg daquilo que é o inconsciente. Veja que o que está inconsciente é todo o pré-consciente e o inconsciente, como ele dizia antes, né? Então, sobra só um pouquinho, tem um lado da consciência que está inconsciente, né, que é justamente aquilo que ele chamava de pré-consciente. Isso nos primeiros textos de Freud dá um nó na cabeça, ele vai assim, olha, vai ter um lado do eu que é inconsciente, tem um lado do eu que é consciente, né? Esse lado consciente do eu aqui, ele só fica inconsciente ou totalmente, ele só aparece quando a gente está acordado, mas quando está dormindo ele fica também todo consciente, é como se essa água subisse aqui, né, e o inconsciente tomasse conta de tudo. Mas depois ele vai mudar para essa segunda tópica, nesse sentido que existe, na verdade, um id, que existe depois uma modificação dele que gera um ego, e uma coisa que vem por cima e depois gera o superego, né, que é chamado, na verdade, de supra-eu. Beleza?